Olá, seja bem-vindo à nossa série de mensagens do Evangelho de João. Eu sou Iraldo, sou pastor da Igreja Reformada de Brasília e eu quero meditar com você hoje na passagem do Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 35 ao verso 51. E eu quero tratar dessa passagem respondendo a seguinte pergunta: o que é encontrar-se com Jesus? Antes de lermos a passagem, eu quero pedir que você curta o nosso vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam também ser alcançadas por essa mensagem. Vamos ler a passagem. No dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e reencontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? As maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que significa e o que é realmente encontrar-se com Jesus? Essa passagem ela traz 3 encontros. Na verdade, são 4 encontros que Jesus teve, mas ela foca em apenas 3. O primeiro encontro foi o encontro que Jesus teve com 2 discípulos de João. Aqui fala que um deles, o verso 40, era André, que é irmão de Simão Pedro. O que nos chama a atenção nesse primeiro encontro é que eles foram a Jesus porque eles ouviram uma mensagem. Os versos iniciais falam que João Batista, eles eram discípulos de João Batista, e João Batista, quando viu Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. E então eles foram, ouvindo essa mensagem, eles foram ao Senhor Jesus, e é o momento em que eles se encontram, e Jesus pergunta a eles: O que buscais? Jesus questiona eles, e a resposta deles é: onde você mora? Né? Onde você assiste? Então diz que eles foram para a casa de Jesus, ficaram com Jesus e depois saíram para falar a outras pessoas sobre o encontro com Jesus. Claramente o que está sendo mostrado aqui é que esse primeiro encontro com Jesus foi por meio de uma mensagem. Não teve nenhum tipo de envolvimento emocional, nenhum tipo de transe, nenhum tipo de coisa que fomentasse um encontro com Jesus, a não ser uma coisa: a própria mensagem.
Eles ouviram a mensagem de que Jesus era o Cordeiro de Deus, eles sabiam o que isso significava, conheciam muito bem o Antigo Testamento, de que isso significava que Jesus era o sacrifício para os pecados, a expiação pelo pecado, como o Cordeiro representava. E ouvindo essa mensagem, eles foram para Jesus Cristo. O outro encontro é o encontro que Jesus tem com Simão, Pedro. E esse encontro com Simão Pedro nos chama a atenção que quando Pedro chega ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus já fala para ele que ele iria mudar de nome. Aparentemente, parece simplesmente uma mudança de nome. O nome dele era Simão, depois Cefas, que quer dizer em grego Pedro. Mas o que isso representa é que quando Pedro chega ao Senhor Jesus, ele chega com uma história. Porque é isso que o nome dele significa. O nome do seu pai, o nome que tem a ver com a família. E então ele chega com esse nome ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus muda esse nome, dando a entender que a história de Pedro, daquele momento em diante, vai ser outra. Ele antes se chamava Simão, agora ele vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, ele deixa a sua história para trás, toda a história da sua vida para trás, e agora ele passa a ter uma outra história, uma história que ele vai levar o nome de Pedro. E nós sabemos também o que o nome Pedro significa. Em Mateus 16, o Senhor fala sobre o nome de Pedro, né? Tu és Pedro, e falando que o nome dele significa pedra. Ou seja, este encontro com o Senhor Jesus aqui mostra que houve uma mudança de história. Há um ponto de partida em que uma história é deixada para trás e a história, agora outra história se inicia. O último encontro é o encontro do Senhor Jesus com Natanael. E Natanael, ele quem fala aquela frase famosa que diz: pode sair alguma coisa boa, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa. Então ele questionando se realmente o Messias, o Cristo que estava sendo anunciado aqui a ele por meio de Filipe, se realmente ele poderia estar em Nazaré. Quando ele chega para se encontrar com o Senhor Jesus, a primeira coisa que o Senhor Jesus faz é revelar quem ele é. O Senhor Jesus fala sobre Natanael como alguém que conhece Natanael. Por isso que Natanael estranha e diz: como assim? Você me conhece de algum lugar? Questiona ele. E aí Jesus responde: olha, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira e que falou sobre ele, que você está espantado. Então ele diz, naquele momento, Jesus fala, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ou seja, Jesus tinha falado primeiro sobre quem ele era, e depois Jesus revela onde ele estava. O que o Senhor está dizendo para Natanael aqui é: nesse exato momento, você não está se encontrando com qualquer pessoa. Você está se encontrando com aquele que é capaz de saber quem você é e saber onde você estava. Quem é este? E é quando o Natanael, ele se espanta com isso e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Jesus termina o texto dizendo que ele iria ver maiores coisas e que, em verdade vos digo que vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Obviamente está se referindo àquele evento que aconteceu com Jacó, quando ele pegou no sono, ele deitou na pedra, e então ele viu como que uma escada, que um anjo subindo e descendo. Só que agora Jesus fala que esse subir e descer aos céus com os anjos é sobre ele, sobre o Filho do Homem. Obviamente está indicando que ele é a mensagem que veio do céu, a própria mensagem que veio do céu. Então essa passagem, ela nos traz a mensagem de que o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo é um encontro que vem por meio de uma mensagem muito clara, a mensagem do Evangelho, de que ele é o Cordeiro, ele é o pagamento dos pecados, e é uma mensagem que traz um encontro que traz uma transformação.
A transformação de nome de Pedro representa exatamente uma transformação de vida. Você deixa uma história, a sua história é deixada para trás, a sua antiga história é deixada para trás e você inicia uma próxima história. E claro, nós nos encontramos com o próprio Senhor, aquele que pode conhecer quem nós somos e onde nós podemos estar. O que isso nos diz? Em primeiro lugar, isso nos humilha. Isso nos humilha porque não importa quem você é. Não importa quem você é. Não importa a sua condição social. Não importa o seu status financeiro, o seu status profissional. Não importa nada disso. Deus não leva nada disso em consideração. A sua história de quem você é. Quando nós vemos, nos encontramos com Jesus, a sua história não importa. Quem você é, o seu status, nada disso importa. Isso nos humilha. Isso nos coloca diante do Senhor como nada, como ninguém. Não temos um nome mais. Quando nos encontramos e estamos diante do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos mais uma história para relatar, não temos coisas para dizer, para apresentar a Ele. Só há uma coisa, é que nós somos humilhados diante dEle. O nosso nome é apagado, a nossa história é retirada. A outra coisa, por outro lado, é que isso nos dá esperança. Por um lado, nós somos humilhados, mas por outro lado, não importa quão insignificante você possa ser. Não importa se você é alguém que é excluído por outras pessoas, se você é alguém que não tem valor algum na sociedade, para Deus isso também não importa. Deus não vai considerar isso. E Deus, Cristo, por não considerar nada disso, nos dá a mensagem de que é possível, mesmo que eu não seja nada, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que eu não tenha uma história, não tenha um nome, não tenha uma família, mesmo que eu não tenha nada, é possível me encontrar com Cristo. É possível eu estar com o Senhor. Ele me recebe assim. Exatamente porque Ele não está interessado em nada nosso. Não importa quem você seja, Cristo pode fazer você outra pessoa. Cristo pode mudar a sua vida. Cristo pode transformar a sua história. Não importa, você pode ser o pior pecador. A sua história pode ser uma história escrita com caneta vermelha. Mas Cristo transforma e você pode se encontrar com Ele. É assim que Cristo trata pecadores. Esse é o verdadeiro encontro com Cristo. Para aqueles que acham que são alguma coisa, eles não são nada para se encontrar com Cristo. Para aqueles que não são, aqueles que são nada, eles podem sim encontrar-se com Cristo. Por meio da mensagem do Evangelho, Cristo vai transformá-lo. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta e compartilhe. Não se esqueça de visitar o nosso canal no YouTube, a nossa igreja, tem vários estudos lá. Também queremos convidá-lo para fazer uma visita a nós. Faça uma visita à nossa igreja e você será bem-vindo, será uma alegria recebê-lo. Que Deus te abençoe.